Boa noite, turma do segundo ano de contabilidade da UEMP. Estamos aqui para a nossa volta às aulas, né? A nossa disciplina de contabilidade de custos. Então, vamos fazer nesse início da aula, pessoal. Vou convidar todos vocês. Dá um alô aí para mim. Está ouvindo bem aí, Eduardo, Fábio, Maurício, pessoal que está com os microfones aí, por favor. Opa, tá beleza. Tá dando para ouvir bem, professor? Legal, tem um grilinho aí para você, Eduardo. Tem, Legal, aqui do pessoal. lado de casa é uma área verde, aqui é lotado de grilo. Aí, coisa boa, hein? Então, pessoal, ó, vamos fazer uma retrospectiva aí desse nosso, da nossa disciplina, desde o início, voltando para aquela questãozinha que se eu estivesse aí em sala de aula, eu estaria trabalhando com vocês, toda a aula eu fazia esse mapinha da mina, desenhava este posicionamento para que vocês pudessem realmente, de fato, entender a importância da contabilidade, entender a importância, porque essa ciência trabalha para fazer a mensuração, a análise, o estudo do patrimônio. É o grande objetivo da contabilidade, e quando nós nos deparamos com isso, volta aquela historinha, né, que eu conto a vocês, para que vocês possam estar entendendo de uma forma visual aquilo que está, de fato, né, acontecendo no mundo dos negócios, no mercado, porque às vezes a gente não tem, não estamos trabalhando na área, ou não temos isso à disposição, né, para que a gente possa visualizar. Então, quando nós mapeamos, desenhamos e trabalhamos, até o lúdico, vamos dizer assim, nós conseguimos visualizar, nós conseguimos nos transportar para esse mundo real, né, do dia a dia do mundo dos negócios. Então, eu sempre conto aos alunos e trago isso aqui para vocês entenderem que o mundo dos negócios começa com aquele cara, né, ou com aqueles grupo de pessoas que realmente olha para o mercado e eles acreditam que pode ser feito algo mais. Eles podem criar mecanismo de gerar riquezas. Certo? Então, o que nós temos aqui? Nós chamamos esse pessoal de empreendedores. Né? Ah, lá atrás é o burguês, é o capitalista, é o isso, aquilo, né? Tinha diversos nomes, né? Lá na Idade Média, e nós chegamos a essa situação. Né? Ah, professor, a ciência é tão antiga quanto a humanidade. Sim, né? Já contei a historinha para vocês lá, que tudo começou, era a arte da caça, depois a coisa foi evoluindo, e aí começou a agricultura, e aí o cultivo, e a criação, aquilo foi crescendo, era para subsistência, depois começou a ter sobras, um começou a trocar com o outro, eu não tenho vaca, eu vou trocar a minha cabra por uma vaca, eu vou trocar o meu camelo por tâmaras, e assim, tudo isso foi evoluindo, foi se transformando em bens da qual aquele pessoal ia acumulando. E chegou um ponto que ele transferia esses bens para um herdeiro. Então, dali vai surgindo, desde a antiguidade, a situação do patrimônio. Né? Antigamente se chamava de pater, de pai para filho. Depois ela foi evoluindo e virou patris. E depois nós chegamos, que é a origem da palavra patrimônio. Depois começou cada vez mais o pessoal a evoluir. Né? Na época dos faraós, na época dos romanos, aí inventou a escrita, que antes era feita em pedra, em barro. O pessoal já fazia inventário, pessoal, né? Em pilhas de barro. Os fenícios, né? Escreviam lá aquilo que eles tinham, aquilo que eles iam comercializar. Aí inventaram o papiro, começaram a escrever o papel. Os romanos tinham excelência nisso aí, no império que ele foi construindo, desculpa, né? Que eles foram construindo, tudo era planejado, era feito através de estratégias, né? E assim vai cada vez evoluindo, né? Daí surgiu o imposto, algo para se preocupar, está dentro da nossa área, né? Ah, professor, isso aí é mais de tributário, mas o imposto impacta dentro dos gastos para a elaboração de um produto? Sim, diretamente, né? Então, são coisas que foram crescendo ao longo
do tempo, daí veio lá o Frey, né, e colocou a parte da contabilidade em evidência com a teoria das partidas dobradas, reforçou isso, escreveu um livro, e aí isso virou matéria científica dentro das universidades, tá certo? E assim a ciência foi se desenvolvendo, se tornou uma ciência social, da qual aliada ao direito, aliada à administração, aliada à economia, né? Ela forma o grande grupo das ciências sociais, tá certo? E tudo isso para quê? Para dar informações para o empreendedor, para dar informações para o produtor rural, para dar informações para o capitalista, para dar informações para aquele que resolve colocar o seu dinheiro num empreendimento e fazer um sacrifício para obter um retorno maior do que o mercado financeiro pode pagar. Tá certo? E, além disso, ele satisfaz as necessidades daqueles a quem ele quer atender, o cliente, e também de seus clientes internos, que são os seus colaboradores, os acionistas, os fornecedores, todos os stakeholders que estão ligados, né, nesse universo do mundo dos negócios. Tá certo, pessoal? Então, o empreendedor é esse carinha aqui. Nós traçamos essa linha do tempo. Lembra disso? Ah, o tempo, professor. O que é essa linha aqui maiorzinha? É a linha onde nós medimos a evolução patrimonial. Todo mundo tem uma empresa, e nós estamos falando aqui do mundo dos negócios, setor privado, tá certo? Onde existe o capitalismo, onde as empresas visam lucro, tá certo? Então, nós traçamos essa linha aqui para cima, é a linha da evolução patrimonial. O que as empresas querem? Vamos lá, vamos retomar um pouquinho. Vocês têm 2 postulados dentro da contabilidade, nós chamamos de postulados, que é o princípio qual? Vamos ver se vocês lembram deles. Vamos lá, pessoal. Dá um chute aí. Né? Da entidade. Eu ia falar agora, Eduardo, o princípio sobrenatural, daí todo mundo ia acertar, né? O princípio da entidade. O que é isso? É a constituição de uma empresa. É transformar esse cara aqui, ou várias pessoas, numa personalidade jurídica. Aí ele passa a ter uma outra personalidade. Vocês já viram isso na contabilidade societária ou vão ver, né? O que é a personalidade jurídica? É o CNPJ. A personalidade física é o CPF, tá certo? Então ele passa a ser que vale por 2. Ele vai ter as suas obrigações, as suas responsabilidades, os seus direitos na pessoa física, e ele também vai ter as suas obrigações, as suas responsabilidades e os seus direitos na pessoa jurídica. Perfeito? Então, nós vamos evoluindo para todo esse emaranhado, da qual eu tentei aqui, nesse mapinha da mina, desenhar uma indústria e mostrar para vocês. Olha, esse cara aqui, ele investe todo o capital dele, né, na linha do tempo, que é a linha de baixo aqui. Quer dizer o quê? O que está ligado à linha do tempo? Qual o princípio que nós colocamos aqui na linha do tempo, que é o postulado? O Du já falou aqui da entidade, qual que é o outro postulado que nós temos dentro da contabilidade? O princípio. Da continuidade. Perfeito. Né? Termina também com dade aí. Continuidade. Então, as empresas, elas investem, fazem investimentos ao longo do tempo para ter uma evolução patrimonial e, ao final de todo o sacrifício empregado na sua atividade, obter o quê? Lucro. Ganhar uma margem maior do que aquela que o sistema financeiro paga. Tá certo? Então, nós vimos que existem os gastos podem ser classificados em investimentos, custos, né, em despesas, em encargos, em perdas, tá certo? Nós vimos que, dentro da nossa matéria específica, dentro da nossa disciplina específica, nós tratamos o quê? A parte de custos, tá certo? Nós estamos ligados a esse quadradinho aqui, a essa linha do custo, que está dentro da empresa em vários processos, na área de produção, na área de logística, na área de compras, também pode estar um pouquinho dentro da área de controladoria, de auditoria, tá certo? Ele vai permeando. E como é que nós entendemos isso? Aprendendo como é que classifica os gastos. Tá certo? Ô, professor, eu já sei o que é o custo direto,
é aquele que facilmente a gente consegue atrelar à produção. Nós temos o custo indireto, professor, que para ser utilizado, nós temos que criar um método de rateio, né, para a gente poder dizer qual parte daquele gasto é um custo e qual parte daquele gasto é uma despesa. Nós sabemos que a despesa não compõe o custo, então foi isso que nós fomos aprendendo nas aulas anteriores. Nós entendemos também o que é um custo fixo, o que é um custo variável. O variável nós sabemos que está ligado à demanda, isso é bom, né? Porque se está tendo mais custo variável, e a gente consegue medir isso dentro da contabilidade, é porque está havendo mais demanda. Se está havendo mais demanda, é porque a empresa está produzindo mais, tá certo? Agora, o custo fixo, ele continuou lá, e a demanda diminuiu, poxa vida, temos que estudar isso aí, temos que entender isso aí, né? Por quê? Né? Qual que é o grande trabalho dentro da contabilidade? Reduzir custo fixo e aumentar a produtividade, tá certo? Então, nós vamos fazendo todo esse trabalho, conhecendo as caixinhas, né, as áreas, para que a gente possa ter esse resultado positivo e a empresa evoluir ao longo do tempo, tá certo? Então, dessa forma, nós fomos trabalhando, nós conhecemos vários tipos de métodos de custeio, nós vimos o custeio ABC, tá certo? Que é o método mais completo, vamos dizer assim, aquele que demanda mais informação, né? Nós entendemos que ele trabalha por atividade, então nós conseguimos trabalhar as atividades. Dentro das atividades, nós criamos microatividades para serem acompanhadas, e dentro dessas microatividades, nós vamos atrelando os custos de maneira objetiva e direta. Então, ele é bem completo e ele vem, né, para poder completar aquilo que é, vamos dizer assim, como é que nós chamávamos a palavra mesmo, que ficava a desejar, ou aquilo que tinha de, eu esqueci a palavra que nós falávamos anteriormente, que ficava a desejar nos demais custos, que é o custo, né, direto, e também no custo por absorção. Então, nós entendemos que lá existiam algumas situações que nos levava a ter que corrigir, fazer algum ajuste, tá certo? O que é permitido hoje, né, com as IRFs, né, que trouxe essa oportunidade com algumas CPCs, da qual depois nós vamos ver a CPC 16, a última aula nossa, o último tópico nosso, para vocês entenderem que a lei evoluiu, né, e pôde ajudar a tirar um pouco dessas falhas, ou dessas, vamos dizer assim, dessa parte que estava incompleta nos custos, tá certo? Nós percebemos que alguns se enquadram dentro da atividade da empresa, então nós fazemos esse estudo para saber, qual que é o método ideal para a minha atividade, para o tamanho da minha empresa? Então, nós conseguimos hoje dar o método direto, professor, ele é mais objetivo, ele tem menos complexidade, para um primeiro momento, para o faturamento que eu estou tendo, ele vai atender bem, tá certo? Mas eu vou ter que caminhar ele junto com o custeio de absorção, porque o custeio de absorção é aquele fiscal que é aceito pela Receita Federal. Então, eu tenho que trabalhar ele, tá certo? Permeamos um pouquinho, entendemos, passamos um pouquinho pelo PEPS, pelo EPS, pelo custo médio ponderado, e aí tudo isso vai se completando nessa nossa disciplina chamada contabilidade de custos, e vai dando essa informação para que a gente possa construir o nosso raciocínio, entender a matéria e poder tirar dela o máximo para a gente levar para nossas vidas, né? Eu sempre falei a vocês, vocês são a primeira empresa, né? É o Eu, vamos dizer assim, SA. Tem até uma revista assim, e é um fato, é uma verdade, tá certo? Por quê? Porque é você administrando sua vida de uma forma, né, onde você tenha planejamento, onde você tenha estratégia, onde você tenha o conhecimento, você vai alcançar os objetivos, você vai alcançar os resultados desejados. E isso é a vida das empresas. Nós também trabalhamos desta forma nas empresas diariamente,
né? O nosso foco tem que estar ali fazendo métricas, fazendo análise, fazendo cálculos para que nós possamos atingir o objetivo planejado, né? Por isso nós estamos aqui estudando e cada vez avançando mais na nossa matéria. Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui os slides da aula. Vamos lá. Para vocês, está aparecendo aí para todo mundo? Apareceu, professor. Legal. Então nós vamos iniciar aqui a nossa matéria e nós vamos trabalhando ela aí mais alguns minutos para vocês entenderem. Então vou fazer uma apresentação desse tópico 15, teoria das restrições, também chamada de TOC, né? De uma forma geral, é uma teoria que combate, olha só que interessante, o pessoal vai gravando isso aí, pode anotar no caderno de vocês, porque isso vai dar uma visão gerencial para vocês, importantíssimo para vocês carregar. É algo que eu gostaria que vocês gravassem, né? Nós vamos ver ela muito na parte teórica, porque esboçar tudo isso levaria nós a um conhecimento mais de administração, outras coisas, mas ela vai dar informações para vocês top, né? De situações que ocorrem dentro da empresa, da qual nós trabalhamos diariamente para evitar. Então, a teoria, o TOC, ela combate e impede, né, que gargalos ou situações que ocorrem dentro da empresa possam impedir você de alcançar um resultado positivo ou de alcançar as metas que você se propôs a fazer dentro do planejamento estratégico, tá certo? Há muita coisa que acontece no dia a dia da gente, dentro das empresas, que vai lá acontecendo. Nós falamos em perdas dentro dos gastos, lembra? Eu falei do cafezinho, do banheiro, do bate-papo, às vezes, que é até interessante ter alguma coisinha para descontrair, mas que não pode tomar o tempo nosso todo durante o dia. Que não pode tirar a atenção nossa quando estamos fazendo um trabalho do qual merece a nossa atenção, do qual merece o nosso foco, do qual merece o nosso cuidado. Por isso que tem essa corrente aqui, ó, e na corrente, vocês estão vendo que tem um elo vermelho ligando aqui. Esse elo aqui está vermelhinho, por quê? Porque no meio de uma corrente, se estourar esse elo, pode causar uma restrição, pode causar um impedimento, pode causar uma falha que vai interromper aquele processo. Nós chamamos isso de gargalo, né? E a teoria das restrições, ela trabalha e tem a função de identificar esses fatores, de identificar esses elos vermelhos nos processos que estão acontecendo dentro da empresa e tomar atitude, promover atitudes para que isso possa ser resolvido, né? Nós vamos ver aí de uma maneira bem interessante aí nos próximos slides, que além de identificar, ela usa uma técnica para que possa ser solucionado este problema, tá certo? Que ela chama de técnica de etapas de foco, identificação, né? Propor solução, né? E evitar que isso ocorra, e corrigir o processo para que ele, né, possa realmente atingir o resultado. Olha que interessante. Então, aqui nós estamos indo para esse campo, né, de situações que ocorrem dentro da contabilidade de custo, que ocorrem dentro da empresa, no processo de produção, e nós vamos identificar esses problemas e propor soluções. Fazer com que aquilo não aconteça. Professor, isso é um trabalho de controladoria? Pode ser. É um trabalho de auditoria interna? Pode ser. É um trabalho da gerência de processo de custo? Pode ser. Pode ser o trabalho de um analista? Pode ser. Então, ela pode estar em várias situações, em várias atividades desempenhadas por aqueles que vão trabalhar para identificar e solucionar. Porque isso ocorre, pessoal. Ocorre diariamente dentro das empresas. Então, a teoria das restrições teve início na década de 70, através do físico israelense Eliyahu Goldratt, quando se envolveu com os problemas de logística de produção e elaborou este método de administração totalmente novo. Então, olha quanto tempo já passou, né? 50 anos, vamos dizer assim, da criação dessa teoria. Quanto ela ainda é importante, acontece, é atual e ajuda as empresas a desenvolver. O método elaborado
foi bem sucedido, permitindo um enorme aumento na produção, sem aumentar as despesas operacionais. Opa, peraí, professor, tem a ver com aquilo que o senhor já falou para nós logo agora, né? Aumentou a produtividade, aumentou a demanda, aumentou a efetividade das operações que estão sendo realizadas, sem aumentar o custo fixo. Parabéns, tá vendo? Então, aqui nós já estamos entrando no campo da gestão. Então, aquele pessoal que quer estudar um pouquinho mais, pega a apostila depois que o professor deixou para vocês. Lá tem todo o material bem detalhado sobre a teoria das restrições, para que vocês possam entender, porque ela é uma técnica de visão, ela é uma técnica de gestão, ela é uma técnica que está aqui dentro do nosso conhecimento, do nosso cérebro, e nos ajuda, porque cada vez que ela é startada, ela nos faz tomar atitudes para corrigir aquilo que nós estamos vendo que vai atrapalhar o sucesso da empresa lá no fim, tá certo? Ela tem esse foco. Ao invés de dar soluções prontas, né, ela busca o raciocínio lógico. Olha só, outro cara, hein? Olha, eu nasci um ano depois que esse cara inventou a teoria, tá certo? E eu fui estudar a teoria não faz muito tempo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Vocês que faz apenas aí uns 5 anos que eu estudei e tenho conhecimento da teoria das restrições. Mas olha só o que ele já escreveu ali, né? Raciocínio lógico. Então, o professor aqui está no caminho de alguém que criou algo que foi bem sucedido, e isso eu estou passando para vocês, para que vocês também possam criar algo bem sucedido na vida de vocês, dentro de um raciocínio lógico que vai ajudar vocês a resolver os problemas. A capacidade máxima de um sistema é determinada pelo recurso restritivo, ou ponto de estrangulamento. Olha que interessante. Espera aí, professor, traduz isso para mim em outras palavras, né? Então, olha só, como que você vai exigir o máximo da capacidade ou o máximo de eficiência da tua equipe se ela tem um limite? Então, nós precisamos conhecer os limites, porque se você passar desse limite, você pode criar um problema de restrição ou de estrangulamento, né? Vamos supor que você põe uma equipe para trabalhar 18 horas sem parar. Estou chutando alto, né? Você precisa resolver algo, pai, você põe tua equipe, ela trabalha às 8, para um pouquinho, almoça, volta, trabalha mais 6, dá mais uma descansada, e trabalha. Puxa vida, você estrangulou para que conseguisse atingir o objetivo. Só que depois, para recuperar essa equipe, talvez você vai gastar o triplo do tempo. Ah, professor, era melhor a gente ter criado 3 turnos, né, de 6 horas, ao invés de trabalhar 18 horas. Podia ter criado 6 turnos diferentes com as pessoas, e eu vou dar outro exemplo, né, que vocês estariam bem sucedidos e não estariam estrangulando a equipe. De repente, aquele turno faria você ter mais efetividade, mais produtividade, né? Enquanto que se você usar a mesma pessoa, você está desgastando essa pessoa, depois você vai ter que recuperar essa pessoa. Uma coisa que eu vejo constante aqui nos mercados de Cornélio Procópio tem essa restrição, tem esse ponto ali que precisa ser corrigido, e ainda ninguém percebeu isso, mas está lá, né? É pico de começo de mês, vai todo mundo fazer compra no mercado, e tem certos horários que você tem que estar com todos os caixas trabalhando, os caixas saem para almoçar, saem para fazer situações, e aquilo fica tudo parado. O que acontece? Muita gente abandona as compras no caixa. Olha que interessante. Professor, isso acontece? Todo mês está acontecendo e ninguém toma providência. Tem que enxergar isso aí, alguém tem que ver e procurar corrigir. Tem que haver um turno que naquele período de pico você consiga, porque toda vez que o teu caixa está, né, passando mercadoria, você está vendendo. Agora, veja o contrário, o cara larga o carrinho lá cheio e abandona e sai do mercado, além de você não faturar, você ainda vai ter que gastar com alguém para pegar toda aquela mercadoria que está no carrinho e repor de novo nas prateleiras. E olha a dificuldade, porque o cara pega um negócio lá do outro lado, e o cara vai ter que colocar tudo isso de volta. Então, isso o exemplo do ponto de estrangulamento. É você entender a tua capacidade máxima, saber os picos dentro
da tua capacidade de produção para você ver se aquilo pode ser um recurso restritivo, um ponto de estrangulamento, se você passar do ponto. É isso que nós vamos chamar depois de gargalo, tá certo? Isso vai impedir de você alcançar as metas. Gravem aí. Meta é fazer dinheiro, ponto final. Nós estamos num mundo capitalista, por mais que a gente vê um monte de coisa acontecendo aí, o pessoal não fala que não é, mas todo mundo é. Hoje, precisa-se ter recurso para adquirir bens. Precisa-se ter recurso para satisfazer necessidades. Precisa-se ter recurso para você ter uma vida, né, vamos dizer assim, no mínimo, como é que eu poderia chamar? Me ajude aí, galera. Procura uma palavra aí assim. O professor está pensando em não falar em luxo, mas está pensando em falar em conforto. Digna. Digna. Né? Viver com dignidade, ter um conforto. É o mínimo que se espera de uma sociedade para as pessoas que trabalham, que produzem. Tá certo? Então, não adianta vir com aquelas coisas, meta é não sei o quê, pode ter. Precisa-se ter uma roda, um equilíbrio dentro da tua vida, onde você tem um momento para lazer, onde você tem um momento para a família, onde você tem um momento para a tua espiritualidade, onde você tem um momento para a tua caixinha do vazio, que é você e você, onde você tem um momento para trabalhar, né, e onde você tem um momento para qualquer coisa que você queira fazer na tua vida. Entendeu? Você monta a tua roda e faz isso girar. Isso é importante, ninguém está discutindo isso. Mas no mundo dos negócios, a meta é fazer dinheiro, tá certo? E o TOC serve de 3 indicadores, né, que ele vai trabalhar para que as empresas possam alcançar os objetivos. Peraí, como 3 indicadores? É que ele vai olhar esses 3 indicadores e verificar se lá não está tendo gargalo. Puxa vida, lembra que eu falei para vocês que estoque é uma das áreas quentes dentro de uma empresa, é uma área que merece controle, que merece atenção. Por quê? Ela é o resultado de todo o trabalho que você faz, todo o sacrifício que você faz, todo o gasto que você tem dentro da empresa. É para produzir um bem que vai parar no estoque. Aí nós já entendemos que o bem sem girar é prejuízo para a empresa. Você está perdendo. Né? Se ele gira que margem? Tive que dar desconto, tive que fazer isso. Pô, então você está sacrificando parte da tua rentabilidade. Aí você vê que, professor, olha só, ele analisa o estoque, ele analisa as despesas operacionais, custo fixo. Nós batemos tanto nessa matéria, né? Custo fixo tem que ser trabalhado, custo fixo tem que ser olhado. E os índices de rentabilidade que tem a ver com grana, tem a ver com performance, tem a ver com margem, tá certo? Tem a ver com evolução patrimonial. Então, nós fazemos todo esse trabalho aí para ver se aí não existe gargalos. De repente, a minha logística não está legal. Pessoal, veja como é que está a logística agora de algumas empresas. Eu vi a Amazon. Tem 2 exemplos da Amazon, né, para dizer para vocês. Cara, eu recebi os livros do meu filho, assim, pá, certinho, bonitinho, antes do tempo. Eu não clique. Uma semana estava aqui. A um preço acessível, porque ele mapeia todas as unidades e ele trabalha com preço que ele tem uma logística. Olha que interessante, cara. O pessoal veio aqui e entregou. E eu já vi acontecer um gargalo dentro de uma outra operação que eu fiz com a Amazon. Comprei uma cadeira e veio a cadeira errada. E aí foi todo um estrangulamento, porque os caras entregaram, eles são mapeados, eles são monitorados para entregar. Eu falei, tá errado. Ele falou, não posso levar de volta, você tem que entrar no site, fazer devolução, eles vão te dar o crédito no cartão, e depois, Edilson, eles vão programar uma retirada do produto aí na tua casa. É um gargalo. Alguém lá da logística embalou o produto errado, mandou para mim uma coisa, mandou para o outro outra coisa, eu e mais alguém recebemos o produto errado. Isso vai ter que voltar e retornar. É um gargalo, tá certo? Está dentro da área de logística, está dentro da área de estoque, né? Envolve despesa operacional, tá certo? E vai mexer com o índice de rentabilidade se isso estiver alcançando grandes demandas. Então, a Theory of Constraints é o custeio TOC, né? Para vocês, professor, de onde veio TOC? Veio aí, Theory of Constraints
né? Quem fala inglês aí melhor que o professor pode ficar à vontade para falar, mas no português aí nós, teoria das restrições, trabalho custo, entende o esforço e a produtividade, tá certo? Olha aí, professor, letrinha, hein? É que tem que falar aqui, ó, ela está embasada em princípios fundamentais, tá certo, pessoal? Nada surge de, assim, ó, vamos, pá, não, existe princípios, né? Então, ela balanceia o fluxo e não a capacidade, certo? Opa, o que é fluxo? Aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que está acontecendo dentro da empresa, a atividade que está acontecendo, a produção. A capacidade é o máximo que ela permite. Então, você começa a balancear para ver até onde se permite aquele máximo, até onde vai a tua capacidade. Ela não deixa ficar com a capacidade baixa, porque você tem capacidade para mais, então você não pode ficar sempre no mínimo. E também não pode elevar acima da capacidade. Então, ela vai balanceando isso aí, é um dos princípios, tá certo? Devemos balancear o fluxo dos materiais, tá certo? A utilização de um recurso não gargalo é determinada pela restrição geral do sistema. Esse princípio determina que toda linha de produção deve trabalhar com o intuito de suprir os recursos restritivos do sistema. Então, você faz um mapeamento, vê onde pode existir os elinhos vermelhos, lá que nós vimos da nossa corrente, e você vai fazer o quê? Vai utilizar recursos para que não aconteça aquela demanda. Então, esse princípio determina que você tenha essa ação de prevenção, né, e que utilize o recurso de maneira que não venha até gargalo. Uma hora ganha no gargalo, outra hora perde no sistema inteiro. Poxa vida, temos que entender também essa ação de buscar melhor eficiência, né? Se está ocorrendo gargalo e eu estou ganhando em evitar os gargalos, né, eu também estou ganhando no sistema inteiro. A outra hora eu estou ganhando no sistema inteiro, mesmo com os gargalos existentes, então nós precisamos fazer, né, uma análise para que isso possa ter uma redução do tempo do ciclo, um melhor aproveitamento dos recursos, para que represente ganho depois em tudo aquilo que está acontecendo dentro da empresa, certo? Então, qual que é o objetivo sempre? Esse princípio diz assim, ó, ganhe no gargalo e ganhe no sistema inteiro, certo? Então, temos que buscar isso dentro da utilização, né, da teoria, da técnica, da teoria das restrições. Uma hora perdida no gargalo é uma hora perdida no sistema inteiro. Então, nós temos que entender isso também. Peraí, cara, se eu estou perdendo algo que não está trazendo resultado, eu estou perdendo todo o sistema. Lembra? Nós já comentamos assim, às vezes uma pecinha do quebra-cabeça está trabalhando errado. Ele é o gargalo da minha empresa. Se eu não tomar uma decisão com esse gargalo, todo mundo está perdendo. Então, eu tenho que tomar decisão. Né? Ou corrigir. Treinar, capacitar, não deu, substituir. Então, são decisões assim que eu falei, de cunho gerencial. Quando a gente começa a entender a teoria, nós começamos a tomar decisões e propor soluções. Né? Gargalos determinam o ganho e o inventário. Falamos em estoque. O que vai para o inventário? Nosso estoque. É ali que nós estamos trabalhando. Tudo que você deixa de restringir, tudo que você deixa de fazer com imperfeição, vira estoque para você vender no mercado. Não é verdade? É tempo ganho. É mais produto na prateleira para comercializar. Certo? Lote de transferência não pode e não deve ser igual ao lote de processamento. Poxa vida, simultaneamente, tudo aquilo que você está processando, você está transferindo, em muitas empresas, o lote de processamento é realizado por completo, e somente depois ele é transferido para o processo subsequente. Então, tem que conhecer esse processo, tem que entender esse processo. Né? Nós falamos em linha de produção, com requisição, com pedido, com atendimento, com treinamento, capacitação da equipe. Nós já falamos aqui em outra coisa, né, de não estrangular a equipe, fazer vamos dizer, um banco de horas para descansar pessoas que estão em excesso, também fazer o turno para determinar serviços onde nós colocamos mais pessoas para trabalhar, para que outras não sejam sacrificadas, e assim o processo possa ser realizado, e depois essas transferências acontecer para um outro período de produção, da qual tudo vai se encaminhando e formando, né, aquela engrenagem que vai trabalhando corretamente. O lote de processamento deve ser variável, né?
nunca deve ser o mesmo para todas as operações de fabricação de produto, tá certo? Então, aí já vamos entrar mais na questão daquela pessoa que está lá cuidando da produção, daquela pessoa que está vendo as características dos produtos que estão sendo realizados, porque isso impacta nisso aqui, né? Professor, a minha coisa é para encher latinha de café o dia inteiro. Tem que ser. Então, aqui, ó, não tem uma variação. Ok, está dentro do planejamento estratégico, aqui está sendo bem feito, bem executado. Professor, a minha função às vezes está aqui em apertar parafuso, às vezes está aqui em encher latinha, às vezes está aqui, então está acontecendo demandas diferentes, nós temos que entender onde que ele é melhor, onde que está se trabalhando melhor as competências do pessoal. Então, tudo isso vai influenciando, né, e é os princípios que vai norteando a teoria das restrições, tá certo, pessoal? Estou fazendo uma apresentação, próxima aula, e na outra aula nós vamos estar falando mais sobre os conceitos básicos, sobre todo esse trabalho. Então, o gargalo é aquele recurso cuja capacidade é igual ou menor que a demanda, ou seja, é algo que está restrito. Ele pode ser melhor e não está sendo, certo? Ele pode ter uma capacidade de produção mais eficiente e não está acontecendo por algum motivo. Então, nós chamamos de gargalo, tá certo? Tambor, pulmão, corda, é uma técnica utilizada para gerenciar os recursos a fim de maximizar o ganho. Então, aí vai surgindo nomes, nomenclaturas, né? Tambor, pulmão, corda. Então, são situações assim que a gente teria que entrar mais a fundo para nós podermos analisar e trabalhar, tá? Eu poderia dar uma aula aqui, a gente trabalhar só esse tema. Gargalo, só esse tema, tambor, pulmão, corda. Mas aqui, na verdade, é uma parte teórica para vocês entenderem que dentro da teoria, né, existe toda esse processo de comunicação entre o processo de restrição e o processo final que controla ou limita o material liberado. Então, eles vão dando nomes. Na teoria das restrições, os pulmões podem ser de tempo ou material, né, para sustentar o ganho. Então, pulmão, geralmente são situações que estão ligadas àquilo que faz a coisa acontecer. Respirar, aspirar, respirar, aspirar, se enche e se fecha. Então, tudo isso aí, né, tem a ver com essa situação de comprimir, né, e reprimir, comprimir e aumentar, diminuir e aumentar, e fazer esse trabalho. Então, isso aí, né, dentro das empresas está acontecendo, é o processo de produção, estica, fecha, encurta, corta, restringe, não restringe, né? E assim vai. Então, poxa, estou liberando ar, estou liberando materiais para que os pulmões dentro da empresa possam fabricar mercadoria, tá certo? O sistema ajuda a evitar ociosidade, atraso, entrega aos clientes. Então, são rotinas que são criadas, onde você vai construindo uma atividade com uma lógica para que você possa atender toda a demanda do seu processo de produção, tá certo? E para ir encerrando, então, a estrutura teórica do TOC, ela também tem sistema, restrições, não restrições, então, sistema. Adaptando a definição de sistema, a tese fundamental do TOC, determina-se que é sistema, é a empresa. Estamos falando de um sistema, então estamos falando de uma entidade, estamos falando de uma empresa, estamos falando de uma organização, a qual ela tem uma meta, e ela quer atingir essa meta, né? Então, essa meta, para ser eficiente, alcançar o seu planejamento estratégico com excelência, ela não pode ter restrições, ela não pode ter algo que fica limitando ela, que diminui o seu desempenho, tá certo? Que a torna mais fraco dentro de um mercado, por isso que nós chamamos aquilo, não só, se fosse olhar dentro da empresa, a corrente seria a área de todo o pessoal que está trabalhando é aquele elo mais fraco que está sendo um gargalo, ou todos os processos que estão acontecendo é aquele processo que não está bem definido. Se a gente olha por todo o fora, nós vamos ver todos os nossos concorrentes são fortes, robustos, né, tudo com o pulmão cheio, com o seu tambor cheio, com a sua corda bem esticada, trabalhando no máximo, forte, segurando, né, mas, de repente, nós, diante deles, estamos vermelhinho, não estamos conseguindo brigar de igual para igual com esse pessoal. Então, nós estamos falando de restrição, né? E a não restrição é um recurso do não gargalo. É você conseguir trabalhar para que isso seja evitado, para que isso seja
retirado do seu processo produtivo, do seu processo, né, de impedimento da capacitação da sua empresa, né, do impedimento de que sua empresa possa ter a capacidade máxima trabalhando com eficiência, sem estrangular, dentro daquilo que nós já comentamos. Tá certo? Então, deixo 2 materiais aqui para vocês também, se quiserem adquirir, para colocar. Se alguém gostou do material, isso aí dá um material legal para um artigo lá na frente, se alguém se identifica, com parte bibliográfica, com parte teórica, que está envolvendo a gestão. Tem 2 livros bons para vocês estudar. Olha só que legal, você viu? Como eu falei que está relacionado à gestão, contabilidade gerencial, né? Nós temos aqui, olha lá, o próprio prefácio do cara que criou a teoria, certo? E criou outras situações muito importantes, né? Então, a teoria das restrições, suas implicações na contabilidade gerencial. Ó, que legal. Então, está dentro da área de gestão. Teoria das restrições, também aqui para vocês entenderem dentro de um manual. Legal, pessoal? Legal. Então, por aqui nós vamos encerrando a nossa aula gravada, né?